da Rede Globo. A partir de agora falamos ao vivo de Hockenheim, na Alemanha, onde daqui a pouco nós vamos acompanhar juntos em todas as suas emoções o Grande Prêmio da Alemanha 1990, a 9ª etapa do Campeonato Mundial de Pilotos. Você via Alain Prost e vê agora Gerhard Berger, porque Alain Prost vai largar na segunda fila, ele que marcou o terceiro tempo. A TV alemã vem mostrando os pilotos posicionados à frente, nas filas à frente. Aí você vê Gerhard Berger, que larga na segunda posição, na primeira fila. Ele vai largar ao lado de Ayrton Senna, que marcou mais uma pole position em sua carreira. Você está vendo a McLaren de Gerhard Berger e daqui a pouco vai ver a McLaren de Ayrton Senna. Com Senna na pole position, com Berger a seu lado, com Prost e Mansell na segunda fila, com Patrese e Butsen na terceira, Nelson Piquet largando em sétimo e Maurício Gugelmin na 14ª posição. Daqui a pouquinho, com a imagem aí de Ayrton Senna e a sua torcida pelo brasileiro, todas as emoções do Prêmio da Alemanha Fórmula 1 1990. Rede Globo na Fórmula 1. Bem, amigos da Rede Globo, estamos de volta ao vivo. Hockenheim, Alemanha. Daqui a pouco, todas as emoções da 9ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 1990. Mais uma vez com Ayrton Senna na pole position, Berger em segundo, depois Prost e Mansell, as Ferraris na segunda fila, Patrese e Butsen, as Williams na terceira fila, Nelson Piquet abrindo a quarta fila ao lado de Jean Alesi da Tyrrell. Nelson Piquet é o sétimo colocado. Alesi o oitavo, Nannini é o nono, Ivan Capelli é o décimo, Suzuki o 11º, Eric Bernard o 12º, Satoru Nakajima o 13º e Maurício Gugelmin na sétima fila, na 14ª posição. Portanto, os brasileiros com Senna em primeiro, com Piquet em sétimo e com Maurício Gugelmin na 14ª posição. Um velocíssimo circuito de Hockenheim, na Alemanha, um circuito de alto onde o motor é fundamental e por isso a McLaren teve um ótimo desenvolvimento nos dias de treino, conseguiu as duas primeiras posições, acima de 1,5 segundos, a vantagem de Ayrton Senna com a melhor McLaren para Prost com a melhor Ferrari. Aí você vê Ayrton Senna que mais uma vez vai largar na pole position. A corrida deve estar entre 1h20 e 1h25 minutos para os 300 quilômetros. É uma pista rápida. E você está vendo aí Ayrton Senna na pole position. E ele conquistou mais um recorde em sua carreira. O recorde de pole position pertencia a Keck Rosberg em 1986 com 1:42.013. E Ayrton Senna conseguiu uma volta fantástica, 1:40.198, que você vê agora, a parte final da volta de Ayrton Senna na sexta-feira, 2 dias atrás, na sexta-feira. Ayrton Senna, nesta volta que você está vendo agora, conseguiu tempo de 1 minuto, 40 segundos, 198 milésimos, a uma média de 244.208 quilômetros por hora. Esta média de Ayrton Senna para a volta da pole position conquistada no treino da sexta-feira à tarde, batendo o recorde da pista em praticamente 2 segundos, porque de 1:42.01 para 1:40.19, em 1 segundo, 0.8 a vantagem de Ayrton Senna em relação ao recorde que durava desde 1986, motores turbo, exatamente com uma McLaren, só que com uma McLaren Tag de Keck Rosberg, que naquele tempo estava como companheiro de Alain Prost na McLaren. Então você acompanhou aí a volta de Ayrton Senna, a sua pole position, está vendo o grid de largada, aí a sétima fila de Nakajima e de Maurício Gugelmin. A classificação do campeonato traz a liderança de Alain Prost. Prost tem 41 pontos, porque foram 4 vitórias, 1 quarto e 1 quinto lugares. Ayrton Senna tem 39 pontos, 2 pontos apenas de diferença. Foram 3 vitórias e 3 vezes chegando na terceira posição. Gerhard Berger vem depois com 25 pontos e Nelson Piquet tem 18 pontos, é o quarto colocado, Thierry Butsen é o quinto com 17 e Jean Alesi o sexto, ele e Nigel Mansell, os dois com 13 pontos. Aí as últimas filas, a 12ª que vai trazer Emmanuel Pirro e Philippe Alliot, e por último a 13ª fila que vem aí com os 2 carros da Onyx, com o Leto, com o finlandês Leto e com o suíço Foetek, os 2 carros da Onyx Sport. Os 26 que largam com Ayrton Senna na pole position, com Piquet em sétimo e com Maurício Gugelmin na 14ª posição. Aí você vai conhecendo o circuito de Hockenheim. Ele tem 2 partes distintas, a parte do bosque e a parte do estádio. Essa é a parte do bosque, a parte de alta velocidade. Saindo, deixando a reta dos boxes, fazendo a curva à direita, depois entrando por toda essa parte de alta velocidade dos boxes até a primeira freada forte, para a primeira chicane. Os carros chegam
perto de 310 km por hora na freada dessa Shinken. Aí fazem a primeira Shinken. E novamente despejando potência, saindo de segunda para terceira, quarta, quinta, chegando até a sexta marcha. Esticando de novo, esperando os 300, chegando próximo dos 300, freada da segunda Shinken. Aí contornando a segunda Shinken. Outra vez saindo em segunda e outra vez despejando potência até a sexta marcha. Mesmo nessa curva, e eles chegam para a freada mais forte, a Shinken mais rápida. Esta aí neste ponto, a terceira. 315 por hora depois da redução para contornar a terceira Shinken. E novamente potência. Uma Shinken feita em terceira marcha, ela é mais rápida do que as outras, quarta, quinta e sexta. Depois vem a freada outra vez e a redução para a quarta marcha, para que eles possam entrar no estádio, deste ponto para frente. Daí para frente, vão deixar a parte do bosque para entrar na parte do estádio. Por quê? Porque é toda uma parte de curva, uma parte mista do circuito, toda ela circundada por arquibancadas. Então era chamada da parte do estádio. Eles deixaram agora a terceira Shinken e vão para a reta que leva para a curva que traz para o estádio. Aí você vai vendo o balé da Fórmula 1, um dia de muito calor. Sexta e sábado, nos treinos de sexta e sábado, tempo mais aberto, mais sol, mas faz muito calor. Neste domingo existia até a previsão de chuva, não se confirma até agora. Tempo nublado, mas abafado, faz muito calor. E todos os carros buscando o melhor aquecimento de pneus para a largada, para a primeira das 45 voltas. Você vê o Maurício Gugelmin aí, e isso pode ser um segredo nessa corrida. O Gugelmin me garantia de que não troca pneu, de que a marcha não troca pneu, e vai tentar apostar em não parar para trocar pneu. O Reginaldo Leme daqui a pouco vai dar toda essa história do Grande Prêmio aí, essa possibilidade de parar, de não parar para troca de pneus, que pode ser fundamental para a decisão dessa prova, por uma vitória no Grande Prêmio da Alemanha e para a sequência do campeonato. Aí Gerhard Berger, o terceiro colocado no campeonato, o segundo colocado na prova para a largada, larga na primeira fila, segunda posição, ao lado de Ayrton Senna. Duas McLaren na primeira fila, depois as Ferraris na segunda fila, depois as Williams na terceira fila. Posicionamento normal da temporada, os 6 carros de McLaren, de Ferrari e de Williams nas 6 primeiras posições. E depois sempre por ali beliscando e surgindo Nelson Piquet, se enroscando sempre com o Alessandro Nannini e com o Jean Alesi. O Nannini, seu companheiro de Benetton, e o Jean Alesi, esta revelação da Fórmula 1 que corre pela Tija. Aí vem eles para buscar o posicionamento definitivo para o grid de largada. Ayrton Senna larga por fora. A primeira curva é para a direita, mas ela é longe da posição de largada. Por isso o piloto que marca a pole position larga por fora, para escapar na frente e ter a possibilidade de fazer a tomada perfeita para a curva. Mesmo sendo, repito, para a direita, para o lado de onde está Gerhard Berger, o piloto da pole position larga por fora. Também porque a pista é mais limpa pelo lado de fora. Os carros passam mais ali pelo lado de fora, nesse ponto. Fica mais emborrachado, fica menos sujeira. Vem chegando os últimos. Vai passar a bandeira verde lá atrás. Passa a bandeira verde, vai pintar a luz vermelha. Vamos para a largada, pintou a vermelha, vale a sua torcida, Grande Prêmio da Alemanha. Senna larga, Berger também, são companheiros de equipe. Senna tenta largar bem, já se estranharam por lá. Seu Adalara, já se estranharam ali atrás, já ficou uma Onix. Senna sustenta a primeira posição, Berger é o segundo, as Ferraris vem logo em terceiro. 2 ficaram, uma Adalara e uma Ligier ficando por ali. Isso não deve paralisar a prova não, porque deve dar tempo de tirar os carros dali. Uma volta completa, olha o Gugelmin que conseguiu escapar da confusão. Ficou ali o Emanuele Pirro com a Dallara. E ficou o Larini. Ayrton Senna largou na frente, pulou na frente, com Berger em segundo, depois as 2 Ferraris, mas pode ser, pelo movimento de pista, pode ser que nós tenhamos o Grande Prêmio paralisado. Você está vendo as imagens dos carros, eles estão buscando as suas posições. Senna é o primeiro, Berger é o segundo, depois vem Prost, depois vem Mansell. São os 4 primeiros colocados, mas a largada deve ser abortada. Nós vamos ter uma nova largada. As bandeiras estão agitadas. Por enquanto você está vendo aí Senna com Berger,
Ainda não há uma definição, não há uma coisa concreta. As duas Ferraris, depois as duas Williams, depois Nelson Piquet. Os 7 primeiros sustentando as 7 primeiras posições, sem nenhuma alteração. Os carros vêm vindo. Não vamos ter outra largada, não. Apenas bandeiras amarelas serão sinalizadas. Os carros de serviço foram recolhidos e encostados, colocados no canto. Vejam as bandeiras amarelas sinalizadas. A Dallara parada ali, Senna rasga pela reta, completando a primeira volta em primeiro. Está valendo o Grande Prêmio da Alemanha, valeu a largada. Apenas o diretor de prova sinalizando a bandeira amarela ali, as bandeiras amarelas sinalizadas, a posição de perigo, os carros na pista. Portanto, valendo a largada. E o Pirro continua aí dentro do carro. O problema é que ele não pôde ser retirado ainda do carro. Na batida que teve ali com o Larini pulou fora. O carro do Larini foi retirado. Você tem aí o replay da largada, olha. Quando o Pirro foi por dentro, já perdeu a roda, já atravessou. Porque o Alliot me parece que ficou parado à sua frente. Parece ter sido o Felipe Alliot que ficou parado à sua frente. E ele veio buscando a direita. Bateu com o Larini. Os dois ficaram por lá. O carro do Larini, o carro azul, a Ligier foi retirada da pista, o Larini foi embora. E o Pirro continua até agora dentro do seu carro. Aí agora o Emanuele Pirro, retirado do carro, colocado ali no chão. Estão conversando com ele. E Senna é o primeiro com o Berger em segundo. Senna é o primeiro, Berger em segundo. Eles vão abrindo vantagem, bem enroscadas as duas Ferraris. Com Prost em terceiro, com Mansell em quarto, com Patrese em quinto, com Butsen em sexto. Com Nelson Piquet na 7ª posição. São os 7 primeiros colocados. Não há diferença praticamente entre eles. E aí vem eles para ganhar o estádio, para completar a segunda volta. O Emanuele Pirro está deitado no asfalto, ali no chão, sendo atendido pelo corpo médico do Grande Prêmio da Alemanha. Fica a nossa torcida de nada de mais sério tem acontecido com o Pirro. Ele não tinha feito tanta velocidade assim para ter um problema mais sério. Aí vem eles para completar a segunda volta com o Senna na primeira posição. As bandeiras amarelas continuam agitadas, mas a corrida está valendo. Senna passa em primeiro. Segundo Berger, terceiro Prost, quarto Mansell, quinto Patrese, sexto Butsen, sétimo Piquet, oitavo para Nannini, nono para Alesi, décimo para Capelli. 18ª posição para Maurício Gugelmin. Os brasileiros, portanto, com Senna em primeiro, Piquet em sétimo, Maurício Gugelmin na 18ª posição. Reginaldo Leme, a sua primeira participação, a sua análise, a sua perspectiva num grande prêmio que já começa com emoções. Bom dia, amigo da Globo. Realmente um grande prêmio emocionante, uma corrida que promete muito, mas que não começou muito bem. Não começou muito bem para Emanuele Pirro. Agora chega a ambulância ali e vocês viram ele sentado, sendo atendido pelos médicos. Aparentemente não há um problema grave. A equipe toda esteve lá, a mulher dele esteve lá, mas de qualquer forma ele vai ser levado pela ambulância agora porque merece observação. A batida contra o quadril. Talvez até aquela roda que andou girando por aí tenha tocado nele. E é uma batida de frente, né? De qualquer forma, uma batida de frente que pode sempre gerar um problema para as pernas. Ele, Emanuele Pirro, que esse é mais ou menos uma repetição, veja só que coincidência, do que aconteceu aqui mesmo em Hockenheim no ano passado, quando ele corria pela Benetton. Quando ele teve um problema na chicane e ficou preso dentro do carro. Quer dizer, é um circuito que realmente não traz sorte para ele. Você está vendo aí o Senna com o Berger colado, veja o Prost, depois o Mansell, depois Patrese, depois Butsen, Piquet, Nannini. São os 8 primeiros colocados. Você está vendo a corrida, mas o Pirro neste exato instante está sendo colocado na maca. Ele está sendo colocado na maca para ser levado para a ambulância. Os carros vêm chegando exatamente para ganhar a posição onde o Pirro está sendo retirado. Aí nesse ponto. Você vai vendo aí o Senna completando a terceira volta e o Emanuele Pirro está sendo carregado por sobre o guarda-reio para ser levado para a ambulância. Parece não ter nada de mais grave com ele, mas ele está sendo carregado ali de maca e sendo levado para a ambulância. Reginaldo. De qualquer forma, Galvão, você sabe, pode ser apenas uma precaução por problema de coluna, que pode, esse é o grave problema ao se mexer no piloto quando sai do carro, até para tirá-lo do carro, esse é o grande problema. Você se lembra o caso do Philippe Streiff em Jacapé? Pode ser uma precaução, mas de qualquer forma é tudo necessário o que está se fazendo aqui na pista. Vale chamar a atenção para a decisão do Roland Brunserrat, que no momento em que ele viu a batida, ele saiu correndo do posto dele, ele pegou a bandeira amarela, foi para o meio da pista, avaliou ali a posição em que estavam a Ligier do Larini, a Dallara do Pirro e os carros de apoio, os carros de socorro, e viu que havia
espaço suficiente para a passagem dos carros da Fórmula 1, desde que fosse bem sinalizado. Ele mesmo foi para o meio da pista, exigiu que todos eles caíssem do lado esquerdo e a corrida, não foi necessária a interrupção da corrida. Nelson Piquet passa para a 6ª colocação, superando o Thierry Boutsen. Thierry Boutsen, que tem problemas, perde também a posição para Alessandro Nannini. Portanto, Senna é o primeiro, com Berger em segundo, com Prost em terceiro, com Mansell em quarto, com Patrese em quinto, Piquet em sexto, Nannini na 7ª posição. São os 7 primeiros, estes 7 que você acabou de ver aí. A 8ª posição vem lá, aí com Jean Alesi em 8º, Capelli é o 9º, e olha só onde é que está o Thierry Boutsen, caiu para a 10ª posição. Deve ter cometido um erro grande ou o mundo ao contrário aí, capaz de ter dado uma rodada, uma escorregada. O Thierry Boutsen caiu para a 10ª posição agora. Ayrton Senna vem para completar 4 voltas. Aí a placa que é mostrada para o Ayrton. Posição número 1. Volta número 4 na posição 1. O tempo dele é a diferença em relação aos que vem atrás. Se bem que ela não é cronometrada até agora, porque o Berger vem ali colado na mesma balada de Senna, com o Prost, com a Ferrari na 3ª posição e Mansell em 4º. Entre estes 4 e a 5ª posição de Patrese, que existe um pequeno espaço. Existe uma pequena diferença entre eles. E sai uma fumaça terrível no curvão do final da reta. Subiu o maior fumacê ali, alguém que já fica fora da prova. Parece um motor estourado. Você viu agora há pouco o detalhe, que ao passar pela reta dos boxes já não tem mais nada ali. Até o carro do Pirro já foi tirado, está tudo em ordem ali. O Pirro é que foi levado, está sendo levado de helicóptero para o hospital para fazer todas as observações e os exames necessários. Daqui a pouco nós teremos todas as informações e vale a sua torcida. Da mesma forma que você torce aí por Senna, que está em primeiro, por Piquet, que vem na 6ª posição, por Maurício Gugelmin, que vem em 17º, vale a sua torcida pelo estado do Emanuele Pirro. Ayrton Senna, que não tem espaço não, que não tem descanso, que não tem sossego não. O Berger vem ali, vem colado, e depois as duas Ferrari que vêm enroscadas. E tem todo um caso especial nessas brigas da Ferrari. Afinal de contas, o Prost chegou 4 corridas na temporada e o Mansell continua chupando o dedo. O Mansell já se irritou tanto que já declarou oficialmente que abandona a Fórmula 1 depois da temporada. Abriu uma vaga na Ferrari, uma vaga que deve ser ocupada por Jean Alesi, que pode provocar uma mudança para brasileiro, porque pode ser a mudança de Maurício Gugelmin da Marche para Tyrrell. Já existe alguma conversa, já existe uma proposta, porque a Tyrrell vai correr de motor Honda na próxima temporada, que já é um casamento antigo de Maurício Gugelmin com a Honda no tempo da Fórmula 3000, e é um casamento, um namoro, vamos dizer assim, que ele vem mantendo na maior, que ele vem mantendo acesa essa chama, sempre na esperança de um dia ter um motor Honda na Fórmula 1. Pode existir aí, na vaga do Alesi, que deve ir para a vaga do Mansell, a possibilidade do Maurício Gugelmin passar para a Tyrrell, mas são conjecturas ainda. O Reginaldo também vai falar sobre esse assunto daqui a pouco. Vamos deixar os carros, vamos deixar a poeira sentar e os carros definirem as posições. Aí o Senna em primeiro, o Berger em segundo, depois Prost e depois Mansell. Eu dizia da briga dos dois. O Mansell tá louco para cravar uma em cima do Prost, porque até agora ele só apanhou. Você falou, Galvão, em deixar a poeira sentar, e é estranho que não tenha começado a sentar ainda, porque realmente a diferença dos motores Honda em relação mesmo aos motores Ferrari aqui em Hockenheim é muito grande. Você viu 1.7 em treino, e essa diferença não está acontecendo agora na corrida, se bem que evidentemente na corrida a Honda tem o ajuste normal dela e não o ajuste de treino, que dá 5 cavalos a mais. Agora você vê, o Berger não dá sossego ao Senna, mas de qualquer forma, em alguns trechos da pista, o Berger fica mais para o Prost do que para alcançar o Senna. Ele já começa a pegar tráfego. Já na 6ª volta, num total de 45, eles começam a pegar tráfego. Aí vem os 4 primeiros colocados. 2 McLaren e as 2 Ferrari. Eles vão começar a pegar tráfego ali, que está à frente. Não é um circuito que tenha grandes problemas na ultrapassagem. Só aí na parte do estádio, nessa sequência de curvas direita e esquerda, até que desembocam pela reta do box. Ali sim, é difícil a ultrapassagem. A partir daí, agora, quando o Senna despeja a potência para rasgar na reta, 4ª, 5ª, 6ª marcha. Puxou para a 5ª, tomou a curva, foi para a direita, ganha a parte do box. E nós vamos pegar uma carona com o Nelson Piquet. Aí Nelson Piquet vem na 6ª posição. À frente dele está o Ricardo Patrese. E você vai na tocada firme, segura do tricampeão do mundo brasileiro, Nelson Piquet. Aí vem ele. 6ª posição, está exatamente à frente do seu companheiro de equipe, Alessandro Nannini, logo atrás do Ricardo Patrese.
Na última volta, o Patrese fez 1:48,63 contra 1:48,54 de Nelson Piquet. Ele conseguiu tirar 9 centésimos nesta última volta. E é exatamente esse o trabalho que ele tenta agora, de se aproximar em relação ao Ricardo Patrese para brigar pela quinta posição. E o Senna começa a escapulir um pouquinho, botar um pouco de vantagem em cima do Gerhard Berger. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Rainha System, Enso e seus revendedores, Doriana, Brahma Chopp e Nescafé. E aí você vai vendo aí Ayrton Senna. Vai chegando para fazer a ultrapassagem, para tentar a ultrapassagem em cima do Felipe Alliot. E ele não deu sorte, não chegou exatamente na parte do estádio, mas o Alliot praticamente parou o carro para permitir a ultrapassagem de Senna, permite também a ultrapassagem de Berger. O Prost já teve que dar uma meia trava por ali, porque ele ficou no meio da curva. Mesmo lento, ele estava na linha do traçado do Prost, para que o Prost pudesse fazer a curva mais forte. Por isso o Prost perde um pouquinho de tempo, perde um pouco de contato com Berger. Senna, Berger, Prost e Mansell, sempre os 4 primeiros. Você vai vendo o Senna deixando a curva no final da reta, Piquet passa ainda na 6ª posição, continua tentando se aproximar do Ricardo Patrese. 48,63 contra 48,70. Essa volta foi pior para Nelson Piquet. Ele tinha ganho 9 centésimos na outra, perdeu 7 centésimos nessa, permanece na mesma posição. O Senna virou 48,08, foi a volta mais rápida até agora. 48,11 do Berger, 48,46 do Prost, 48,48 de Nigel Mansell. O Piquet está exatamente 60 centésimos atrás do Patrese, e você pôde ver no momento em que a gente estava assistindo a corrida de dentro, através da câmera de dentro do cockpit do carro do Piquet, como ele se aproxima na freada mexicana. Realmente ele está tirando partido do chassi dele no momento, nas travadas, nas curvas travadas dessa pista. Agora, quando chega nas partes de alta velocidade, aí o Patrese vai embora por causa dos 10 cilindros do motor Renault que equipa o Williams. Então está muito difícil. Ele chegou, fez a metade da volta colado no Patrese, e depois o Patrese já abriu a diferença. Aí os 4 primeiros, você viu a marcação dos 6 primeiros colocados depois de voltas. Nós estamos exatamente na metade da 8ª volta, no total de 45 no Grande Prêmio da Alemanha, a 9ª etapa deste Campeonato Mundial de Fórmula 1. Vera Fischer, Carlos Alberto Michele, Fernanda Montenegro, Riacho Doce, a nova série brasileira, estreia nesta terça. E aí Ayrton Senna, vem na frente, vem na ponta, ele que marcou a pole position. Desde a largada vem assumindo a liderança do Grande Prêmio da Alemanha. Berger vem ali em segundo. Senna virou 48,08 na volta de número 7. Vamos ver o tempo de Ayrton Senna na volta de número 8. É muito possível que ele já tenha conseguido abaixar da casa de 1,48. 1,47,68 para 1,48,11 do Berger. Exatamente o mesmo tempo de Berger. Número 7 e número 8. Até no visual, Galvão, você percebeu que o Senna resolveu abrir um pouco, para ele correr um pouco mais tranquilo. Aí o Ayrton Senna sempre me disse que o que o piloto sonha é com uma vantagem de 3 segundos. Daí pra frente é tudo lucro. Que a briga deve ser sempre para colocar uma vantagem de 3 segundos. Porque com 3 segundos você tem tempo para negociar uma ultrapassagem em cima de um retardatário. Você tem tempo para errar uma marcha, que é uma coisa normal, o piloto errar uma marcha durante tantas voltas de uma prova com milhares aí de mudanças de marcha. Então você tem tempo de errar uma marcha, você tem tempo de dar uma escorregada, de dar uma travadinha ou de negociar uma ultrapassagem. 3 segundos sempre permite essa margem. E ele corre sempre em busca desses 3 segundos, de colocar esses 3 segundos. Normalmente tenta isso. Quando coloca, dá um tempo até para não prejudicar tanto os pneus. O pneu pode ser o X da questão nessa corrida, Reginaldo. Pode. Em princípio, todos eles tentando fazer a corrida sem efetuar uma troca. No caso da March, por exemplo, o Gugelmin escolheu os pneus B, e no caso da Benetton, Nannini e Piquet largaram de pneus B. Os outros carros da Goodyear, inclusive os McLaren, de Senna e Berger, e os Ferrari de Prost e Mansell, escolheram o tipo C. Mas até o tipo C, dependendo do ritmo da corrida, pode ir até o fim sem uma troca nesse tipo de asfalto, que não é tão abrasivo aqui em Hockenheim. De qualquer forma, é uma tentativa. Entre os pilotos que correm com Pirelli, o único a escolher o pneu duro, quer dizer, determinado realmente a fazer a corrida toda sem troca, foi o Jean Alesi.
Tem uma alteração nas primeiras posições depois de 9 voltas. O Berger também passa a virar abaixo da casa de 1,47 e faz a melhor volta da prova até aqui. 1,47,66. O Senna virou 1,47,71. A vantagem é de 1,3 do Senna para o Berger. Aí você de novo dentro do carro de Nelson Piquet. Ele tentando se aproximar do Ricardo Patrese, está a menos de 1 segundo. Foi 1/10 mais lento do que o Patrese nesta volta. Mas aí na freada que o Reginaldo chamava atenção como ele chega. O chassi do carro de Nelson Piquet é melhor, comprovadamente melhor do que o chassi da Williams para essa temporada. Mas o motor da Williams 10 cilindros, o motor Renault 10 empurra mais do que o Renault Forte 8 cilindros. Então nesta pista onde o motor vale muito, onde empurrar vale muito mais, vale mais do que frear, o Piquet tem essa dificuldade de se aproximar para tentar a ultrapassagem em cima de Ricardo Patrese. Aí os 4 primeiros de novo, depois Patrese, depois Piquet. Isso embora a Benetton esteja usando o motor novo, o motor Série 4 da Ford, que deve dar calculadamente uns 27 cavalos a mais de potência em relação ao motor anterior. Dá uns cavalinhos a mais, mas faltam os cilindros. Exatamente a diferença. Tem maior cavalagem ainda. O motor 10 cilindros da Renault e o motor Alpine Cross Forte 8, mesmo dessa série especial. Eles vão para a 10ª volta. Estão pela 10ª volta. Aí o carro do Prost, na mudança de marcha, saiu aquela língua de fogo. O Prost, que é o líder do campeonato e que vai ocupando a 3ª posição desse grande prêmio da Alemanha. Senna, Berger, Prost, Mansell, sempre os 4 primeiros e eles já vêm para completar 10 voltas. Aí a placa para o Mansell, 4ª posição, o 5º, a diferença que ele tem em relação a Prost, que vai à sua frente, que vai imediatamente à sua frente na 3ª posição. Aí os 4 primeiros na prova, 3 primeiros no campeonato. O Senna, que vai em primeiro na prova, é o 2º no campeonato. O Berger, que vai em 2º na prova, é o 3º no campeonato. E o Prost, que vai em 3º na prova, é o 1º no campeonato. A melhor volta de Ayrton Senna é exatamente esta última, 1,47,339. O Berger virou 1,47,562. O Prost 1,47,700. E o Mansell não conseguiu chegar na casa de 1 minuto e 47 segundos. Permanece acima de 1,48. Maurício Gugelmin está na 16ª posição. Senna em primeiro. Piquet em 6º, Gugelmin em 16º. São os 3 brasileiros e aí o Ron Dennis. Aí o diretor, o dirigente maior da McLaren, não é o dono, como muita gente chega a afirmar e pensar. Ele tem toda essa fachada de dono, mas o dono é um outro completamente diferente, é o Mansur Ojé. Ele tem algumas ações e tem o comando total da McLaren, o Ron Dennis. E está aí numa luta. Terminou agora há pouco o Campeonato Mundial de Esgrima, ele continua esgrimindo aí, trocando espada com Ayrton Senna na briga pela renovação de contrato, o contrato de Senna que termina ao final desta temporada. E aí são muitos milhões de dólares na história e muita coisa a se conversar. E o Piquet que balança, aquilo que o Reginaldo dizia, tentando frear o mais perto possível. Aí o que acontece? Ele passou do ponto da freada, viu que não dava para entrar na primeira perna da chicane, passou reto, olha para trás por onde vai, contornando a chicane. E o Piquet vazou a chicane, passa reto, vai ter que voltar aí agora. E aí, você quer saber? É a 2ª vez, não na chicane, mas aqui agora há pouco, ele quase perdeu a posição para o Nannini, porque numa das curvas mais lentas do miolo, o carro balançou bastante. Chegou na parte mais rápida, uma outra curva mais rápida, aí balançou mais, aí não deu. Deve ter problema de pneu, Piquet. Nelson Piquet, portanto, perdendo aquela sensação que era muito boa e cômoda a essa altura, no início da prova. Uma posição até de aguardar o que pudesse acontecer na frente. Mas ele estava na captura realmente do Patrese. Não sei se o problema do pneu ou se ele realmente deixou para frear muito tempo para tentar uma aproximação maior em relação ao Ricardo Patrese. Vamos ficar de olho no box da Benetton. Todas as equipes já prontinhas para uma eventual troca de pneus. E justo o Piquet que tinha largado o pneu B, quer dizer, o projeto de corrida dele não previa uma parada no box. Eu estou mais achando que ele mergulhou um pouco demais. Vamos ver. Porque mesmo a troca de pneus não pode determinar o problema maior do pneu, né? Porque ele deu uma fritada violenta ali também quando passou do ponto de freada.
Aí Ayrton Senna, vindo para completar a 12ª volta. Ele, Berger, Prost e Mansell. O Mansell tenta outra vez uma aproximação em relação a Alain Prost. E o Berger abre finalmente do Prost. A melhor volta do Mansell, eu dizia, 1:47.268. O inglês acordou para a corrida. Olha só como ele já vai para cima do Prost. No visual a gente sentia essa aproximação maior. O Patrese completa em quinto, o Nannini completa em sexto. Piquet vem na 7ª posição com Thierry Boutsen atrás dele. Em 8º. Vai passar, não vai parar para troca nenhuma. Vai passar Nelson Piquet. Completa Piquet. Na 7ª posição, o 8º é Thierry Boutsen. Mas ele fez algum sinal para o box. Ele não perdeu a posição, mas ficou bem atrás do Nannini e fez algum sinal para o box. Aí a pressão de Nigel Mansell em cima de Alain Prost. Essa briga que vale a 3ª posição. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Enso e seus revendedores. Doriana, Brahma Chopp, Nescafé e Rainha System. Tô falando que o inglês acordou para a corrida. Maurício Gugelmin vai para o box. Maurício Gugelmin, que vinha na 16ª posição, vai para os boxes. O plano de Gugelmin largando com o pneu D e o chassi da margem não teria problema de pneu, hein? Vai ser muito estranho se ele parar só para uma troca de pneus. O problema maior do Gugelmin vinha sendo a bomba de gasolina, quebrou de 17, pode não é brincadeira, não, por 17. Até que descobriram que tinha uma rosquinha de borracha que deixava passar, que não estava ventando direito, da bomba para o tanque, e ali entrava um ar. E quando ligava o motor, a bomba girava com o ar lá dentro, girava em seco e estourava uma atrás da outra. E cada vez que estoura uma bomba, tem que tirar o motor para botar outra. E o Gugelmin não conseguia nem treinar. Até que eles descobriram que a rosquinha de borracha ali estava meio com problema. Olha, o Gugelmin não voltou ainda. A troca de pneu eles efetuaram rapidamente. Só que depois começaram a mexer na traseira do carro e me parece freio. É bom. O Gugelmin não seria problema de pneu em hipótese alguma, porque ele botou um pneu duro para ir até o fim da corrida. Ele não tinha o menor susto de não ir até o fim da corrida com o pneu. Com apenas 13 voltas, problemas na marcha mais uma vez para Maurício Gugelmin. E aí Nelson Piquet, tentando recuperar a posição, tentando recuperar espaço. Ele que estava em sexto, brigando pela 5ª posição e agora ocupa a 7ª posição. Ele perdeu para Nannini, mas tem Thierry Boutsen ali próximo a ele. E Piquet andando rápido, hein? Fez sua melhor volta na prova até agora, 1:48.059. Ele foi 3 décimos mais rápido que o Nannini e 3 décimos mais rápido que o Patrese. Tô falando? Tá aí com apetite mesmo, Piquet. O Gugelmin continuou parado no box, agora já tiraram a carenagem do carro. Quer dizer, com esse tempo perdido já não tem mais nada fazendo a corrida. Aí Senna em primeiro dá uma checada, olhou ali dentro do cockpit, checou os relógios. E aí Maurício Gugelmin continua parado no box. Olha aí o problema de motor. Ele dizia que depois que mexeram tudo no carro, que solucionaram o problema da famosa bomba de gasolina, aí não tinha mais problema, mas o carro estava excessivamente lento nas retas. Era 9 km mais lento que o carro do Capelli, que já era um carro lento, o seu companheiro de equipe. Então pode ser dado algum pênalti ali no motor de Maurício Gugelmin. Eles vêm para completar a 14ª volta. Aí o Senna sempre na ponta, fazendo um segundo e meio de vantagem para Gerhard Berger. O Berger traz 2 segundos de vantagem para Prost, que é o terceiro colocado, que traz menos de 1 segundo de vantagem para Mansell, que é o quarto, vem ali coladinha, as Ferrari bem muito próximas. As McLaren já não usam tanto a zebra, já usam menos pista na saída do curvão. Final da reta dos boxes. As Ferrari não, mergulham ali dentro para tentar andar, usando toda a pista, toda a zebra e até para lá da zebra para tentar andar no ritmo das McLaren. Atrás é sempre o 5º colocado. Aí Prost, uma situação nada cômoda não. O Mansell está ali próximo a ele. Mistério, encanto e sedução. Riacho Doce, a nova série brasileira, estreia nesta terça. Aí Senna, e depois Berger, e depois Prost e Mansell. São sempre os 4 primeiros. A chicane que fica para trás. E o Mansell passou reto ali o Mansell na saída da chicane. A TV alemã não se apercebeu, seguiu no seu corte de câmeras, mas olha só o Prost, é o Mansell por onde já vem lá. Esse é o Mansell que eu conheço.
Esse é o Mansell de sempre. Ele vinha botando pressão em cima do Prost. Eu dizia que vinha cortando para a corrida, mas é o Mansell de sempre. Tem mais apetite do que o que pode comer. Saiu, entrou muito forte na chicane, saiu reto, já perdeu a posição ali, perde a posição para Patrese, perde a posição para Nannini, danificou ali a parte dianteira do carro, olha só. Aí é que eu dizia. O Prost faz, olha o Mansell indo embora, ó. Olha lá, lá vai ele dar o seu passeio, cortar a grama do lado de fora da pista. Saiu pela grama, vai na caixa de brita e vai ter evidentemente que ir pro box. E as alterações são profundas agora, hein? Porque Berger parou e Prost também. Isso quer dizer que o desgaste de pneus acaba sendo muito maior do que qualquer previsão. Senna é o primeiro, Patrese. Berger volta. Prost demora. Carro no chão, esse tempo foi do Berger. 6,74 foi tempo do Berger. Prost demorou mais. De tempo. E o Mansell vai chegando lentamente, porque ele vem com a dianteira danificada, com a suspensão dianteira danificada. Vai recolher o Mansell. Ele vem com a suspensão dianteira danificada. Errou Nigel Mansell, passou reto e está fora da prova. É o leão, né? É por isso que é chamado o leão da Inglaterra. Mas é por isso também que ele não tem muito a reclamar contra a Ferrari de favorecer Prost. Porque, na verdade, quem faz os erros é ele mesmo, é o Mansell. Mas é por isso que ele é um piloto show, sempre foi um piloto show. Mas é o leão, né? Ele morde a pata dele mesmo, morde o rabo dele mesmo. Ele se morde sozinho. É o grande leão da Inglaterra. Agora começam as paradas de boxe já previstas no caso dos pneus dos carros que largaram com pneus tipo C, que é o caso também do Senna, que está aí líder tranquilo agora, mas é praticamente impossível que ele não tenha que parar, se o Berger parou, se o Prost parou. Então muita coisa pode acontecer nessa corrida. A troca do Berger foi melhor do que a troca de Prost. Foi bem melhor do que a troca de Prost. E pela primeira vez a McLaren consegue fazer uma troca melhor, porque a Ferrari vinha dando um banho de troca de pneus. O Senna praticamente perdeu o Grande Prêmio da França na troca de... Demoraram mais de 17 segundos para trocar o pneu de Ayrton Senna. Agora a troca de Berger foi melhor do que a troca de Prost. O Senna completa agora a volta de número 16. Então vamos ficar de olho, porque o Patrese é que vai vir em segundo. Daí a Ferrari de Nigel Mansell parada no box, ele já abandonou. Por enquanto só o Senna cruzou. Fez 1:47,92. Patrese é o segundo, Nannini é o terceiro. Piquet é o quarto. São os quatro que completaram 16 voltas. A quinta posição é de Berger, o sexto é Boutsen. Vejam só, o Berger voltou muito melhor do que o Prost, que está na sétima posição, mas bem longe do Thierry Boutsen. A diferença foi muito grande na troca. Dessa vez as coisas se inverteram. Realmente a McLaren fez uma troca muito boa em 6,74. A Ferrari, que tem feito sempre nessa margem, agora errou completamente no caso do Prost. O carro ficou ali elevado ali muito tempo e a diferença é bastante grande. A diferença agora é de 9 segundos do Prost para o Berger. O Boutsen deve parar também, o Boutsen está entre eles. Piquet e Nannini tem previsão de não parar. Não sei como é que está o pneu, como é que está o equilíbrio do carro de Piquet depois dos dois erros que ele cometeu. De qualquer forma, depois do último erro, aquele erro da chicane, ele ficou 7 segundos atrás do Nannini e agora já está 3,6. Quer dizer, o Piquet também está apertando para voltar à sua posição. E aí você vai vendo o Ayrton Senna e você viu a equipe McLaren prontinha para a troca de pneus. A diferença exatamente do Berger para o Prost. Quando eles foram para o box, na volta anterior a diferença era de 1,5 segundos entre eles. Na volta, ao completarem a volta, depois da troca, a diferença era de 9 segundos entre eles. Senna está no estádio. Vamos ver se ele toma o caminho dos boxes para a troca de pneus. Ou se ele espera um pouco mais para essa troca de pneus. Aí Ayrton Senna puxou e vai para o box. E vai para o box. Aí vem Senna para o box para fazer a sua troca de pneus. Os pneus duraram muito pouco. Os pneus duraram apenas 16 voltas. Ayrton Senna vem para a sua troca de pneus. Vamos ver como trabalha a equipe da McLaren. Ela trabalhou em 6,7 na troca de pneus de Gerhard Berger. 5, 6 no chão, vai 5. 22, aprendeu a McLaren. Aprendeu a McLaren. Ayrton Senna volta ainda para tentar na primeira posição. Ele volta para ser o primeiro. Perde a primeira posição ali, nesse ponto. Ayrton Senna volta embolado entre os primeiros. O Berger está ali atrás. Foi boa a troca. Ele já vai para tentar a ultrapassagem mesmo com os pneus ainda frios, para não perder muito tempo. Já vai para cima do Nannini, que balança à sua frente.
tem o Patrese ali porque o Nannini estava na ponta. O Nannini era o primeiro colocado. O Nannini ainda é o primeiro colocado nesse ponto, porque ele tinha feito a ultrapassagem em cima de Ricardo Patrese. Então Nannini é o primeiro, Senna é o segundo, Patrese é o terceiro, Piquet é o quarto, Berger é o quinto. Essas as posições, mas Senna e Berger já fizeram a troca de pneus. Repare o pneu frio, o que significa. Na reta, na potência, o Senna encostou. Quando ele precisou fazer as curvas ali, as cinqueiras, o pneu frio, ele não pôde acompanhar o Nannini. Ficou um pouco para trás em relação ao Alessandro Nannini. Agora é que ele vai tentar essa aproximação. Nannini é o primeiro, Senna é o segundo, Patrese é o terceiro, Piquet é o quarto, Berger o quinto. São os 5 primeiros colocados. Depois vem Futsal e Prost. Balançou ali o carro do Senna. Pneus ainda frios na primeira volta. Ele quis voltar na primeira posição, não deu. Lá atrás você viu já o Berger para cima do Piquet. O Piquet que é o quarto colocado e o Berger já de pneus novos na quinta posição. O Senna não consegue agora se aproximar em relação ao Alessandro Nannini. As McLaren já fizeram a troca de pneus. Ele tentou a ultrapassagem e agora vai mais lento ali. Não consegue se aproximar em relação ao Nannini. A cabeça dele tem que estar aí. Talvez não querendo até comprometer os pneus nesse princípio de prova. Eles completaram a volta de número 18. Vão entrar pela volta de número 19. O Nannini abriu em relação a Senna. Olha só o Berger onde foi. Nannini, Senna. Depois Patrese. Depois Piquet, depois Berger. Depois Futsal. E Prost é o 7º colocado com Capelli na 8ª posição. Aí o Nannini que é o líder da prova. Depois de 18 voltas. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Doriana, Brahma Chopp, Nescafé, Rainha System e Enso e seus revendedores. Você viu ali o Nannini como voou na chicane aí, confirmando a nossa informação. Nannini, Senna, Patrese, Piquet, Berger e Futsal, os 6 primeiros colocados. E como balança o carro do Nannini na freada, você viu que ele tem que sair da chicane ali com a tomada meio comprometida. Também não está muito bem não, só que está acelerando o time ali para ver se mantém essa ponta e olha ali como o Senna ficou. Estranho o comportamento da McLaren do Senna depois da troca, depois da parada no box. E o próprio Berger que também não consegue ali a posição de ultrapassagem em cima de Nelson Piquet. Quer dizer, tem uma Benetton em primeiro e o Senna com a McLaren em segundo. Depois tem uma Benetton em quarta de Nelson Piquet e outra McLaren em quinto. Aí de Berger. 2 brigas de Benetton com McLaren. Entre elas uma Williams no meio ali, do intrusão. O intruso ali o Ricardo Patrese. E depois tem outra Williams do Thierry Rousset e a Ferrari de Alain Prost. Vai para os boxes Patrese. Ele chegou até forte demais na entrada do box. Ali chegou a ficar de lado na entrada dos boxes. Então mais uma alteração. Piquet passa a ser o terceiro. Nannini é o primeiro, Senna é o segundo. Piquet é o terceiro, Berger é o quarto. A quinta posição de Thierry Rousset. A sexta é de Alain Prost. E o Patrese vai voltar. Vai voltar na 8ª posição, porque vai dar tempo para Ivan Capelli ser o 7º colocado. Capelli na 7ª posição. A 8ª posição para Ricardo Patrese, já com pneus novos. Aí Nelson Piquet sendo muito pressionado por Gerhard Berger. Piquet que é o terceiro e Berger que é o quarto colocado. Os planos, né? A Benetton não queria a troca de pneus, tem seus pilotos na primeira e terceira posições. Só que o Senna já se aproxima do Nannini e agora o Berger já vai com tudo para cima de Piquet. Um duelo entre o poder e a paixão. Riacho Doce, a nova série brasileira, estreia nesta terça. 20ª volta, vamos nos aproximando da metade da prova. Você vê que a coisa só não vai bem para a Ferrari nessa corrida. E as coisas se inverteram. Na largada era McLaren, Ferrari e Williams. Agora você vê uma Benetton em primeiro, uma McLaren em segundo, em terceiro, McLaren em quarto, e quinto e sexto, 2 Williams. Quer dizer, só a Ferrari que está para trás, com o Prost na 7ª colocação e Mansell já fora da corrida. Aí outra vez você vai de carona com o Nelson Piquet na situação difícil que ele está ali, com pneus mais desgastados e com Berger logo atrás dele. Está no estádio, vem para completar a volta de número 20. Para ganhar a volta de número 21, Nannini ainda é o primeiro, Senna é o segundo, Piquet é o terceiro, Berger é o quarto, por enquanto vai se sustentando nessa terceira posição Nelson Piquet. E o Nannini conseguiu até abrir um pouco em relação a Ayrton Senna.
Nanini é o primeiro, Senna é o segundo. Aí Piquet já completou a volta de número 20 e vai buscando o curvão no final da reta. Usou a zebra, beliscou ali a terra e tome potência, vai se embora Piquet em terceiro com a Benetton. Nanini passou. Esse que você vê a cena que é o segundo colocado. O Mutsen é o quinto, o Prost já tem a sexta posição, porque aquela posição de Patrese era da entrada do boxe. O Patrese é o oitavo, confirmando o que nós dizíamos, o Capelli na sétima posição e Patrese o oitavo. Dos 8 primeiros colocados, Senna que é o segundo, Berger que é o terceiro, Prost que é o sexto e Patrese que é o oitavo, eles trocaram pneus. Os 4 trocaram pneus. Nanini que é o primeiro, Piquet que é o terceiro, Mutsen que é o quinto e Capelli que é o sétimo, eles não trocaram pneus. Mas desses aí, vale dizer, Nanini, Piquet e Capelli largaram com pneus B, pneus mais duros, para não fazer troca. O Mutsen é que está errado na história ali, teria que trocar os pneus. Mas também teve que andar menos, né, Galvão, até agora. O Mutsen, você lembra que no início da corrida ele teve problema, caiu, quer dizer, não teve briga com ninguém, não teve disputa de freada. Tudo isso poupa os pneus. Aí Nanini e Senna, eles já colocaram outra volta em cima do Filipe Alliot. E agora a vez de Nelson Piquet colocar uma volta em cima de Filipe Alliot. É mais um problema para Piquet, que tem que botar uma volta em cima do retardatário Filipe Alliot da Ligier. Praticamente para. No ponto em que uma Onix saiu da pista, levantando poeira, atrapalhando um pouco o Nanini e o Senna. E Senna parece que vai para a luta de vez. Aí a Onix parada, foi Tech. Exatamente na curva, quando você viu agora há pouquinho, o Alliot praticamente encostar para o Piquet passar, um pouco antes o Foytech estava ali dando seu passeio na terra. E olha o que eu dizia, Ayrton Senna vai para a luta para cima do Nanini. Os pneus já aquecidos, ele vai para cima do Nanini, olha aí, vai decidido a conquistar a primeira posição. Tanto que essa volta, nessa última volta, ele marcou a melhor volta da corrida, 1:46:31. Aguardou que os pneus aquecessem devidamente por 3 voltas e agora vai para a luta em cima do Nanini. Difícil as posições dos pilotos da Benetton. Olha a melhor volta de Senna, 1:46:310 a 230 km por hora. Aí uma questão de ter paciência e esperar o melhor momento para aproveitar a maior potência do motor Honda de 10 cilindros em cima do motor Ford 8. Aí Senna já arma o bote para cima de Alessandro Nanini, que começa a procurar no retrovisor. Balançou de novo o carro do Nanini. Olha como balança o tempo todo o carro do Nanini. Nanini e Senna. Mais lá atrás, Piquet e Berger. Sempre uma Benetton à frente de uma McLaren. Sempre uma Benetton em dificuldade à frente de uma McLaren. Senna fica muito próxima de Nanini. Nanini que já sofreu um acidente terrível nos treinos de sexta-feira. Ele não teve nada, mas o carro se aproveita zero do carro do Nanini. A equipe teve que trazer um outro, que é esse aí que ele está utilizando. Treinou com ele no sábado e está utilizando na coluna. Repare o chassi, como vai muito bem esse chassi da Benetton, como no estádio, na sequência de curvas, o Senna não conseguiu se aproximar. Aí o Pierluigi Martini, a Minardi também abandonando a prova. E o Prost já vem brigar pela sexta posição. Pela quinta posição com o Thierry Boutsen. Agora tem esse outro dado dessa corrida. É uma característica da pista, que é forçar demais os motores. Estamos com 22 voltas e meia, quer dizer, exatamente a metade da corrida. E é uma pista de quase 7 km de extensão. É uma pista de alta velocidade, mas que exige muito dos freios, quer dizer, as freadas e também da retomada de aceleração. É uma pista onde durante 62% é bastante, os pilotos usam o pé embaixo, andam de pé embaixo. Apesar disso, as curvas são de baixa velocidade, quer dizer, usa motor, usa freio e volta a usar o motor na retomada de curva. Aí Senna se aproxima do Nanini, é que fica difícil a ultrapassagem, ele tem que procurar um local desse de velocidade e depois arriscar na freada na entrada da Chinquenes. É aquilo que o Reginaldo dizia, é uma pista de alto o tempo todo. O Berger é que foi para cima do Piquet definitivamente, para tentar conquistar a terceira posição. E o Senna batinho no Nanini. O problema é que tem que assumir sempre um risco para tentar a ultrapassagem. Olha no estádio, aí o chassi.
da Benetton, como sustenta a vantagem em cima do carro da McLaren, mesmo com a potência do motor Honda. Senna teria que tentar entrar juntinho na reta, para usar a potência de motor e fazer a ultrapassagem no final da reta. É o que ele vai tentar agora. Aí você vai ver o Prost com o Boutsen. O Senna não conseguiu pegar o vácuo para fazer a ultrapassagem aí, nessa curva, no final da reta nos boxes. Fica difícil a sua posição. Ele quer tentar a ultrapassagem de todas as formas em cima de Nannini, inclusive para abrir, para poder abrir, para fazer a sua corrida muito mais em relação ao Berger e ao próprio Prost, que já vem brigar pela quinta posição com o Thierry Boutsen. Ameaçou a Ayrton Senna, avisou, quero passar. Mas aí não é uma briga de retardatário. O Nannini não vai abrir, porque o Nannini está tentando sustentar a primeira posição. É o líder da prova, Alessandro Nannini. Aí vai Senna de novo. Para tentar mais uma vez. Piquet e Berger. Abre um pouquinho o Piquet em relação a Berger. E uma hora tem que deixar abrir também, porque tem que pegar um arzinho frontal no carro ali para evitar superaquecimento. Aí Fulvio Mansell passou reto na saída da Chinquet. Retardatário ali atrapalhando. Piquet. Estourou o motor de Nelson Piquet. Vai ficar fora da prova Nelson Piquet. Então Nannini é o primeiro, Berger é o terceiro. E o que é que pode acontecer com isso? O Berger pode se aproximar. O Piquet tira o carro da linha, tira o carro do traçado, porque Boutsen e Prost vem se enroscando por aí, naquilo que passa a ser a briga pela quarta posição. Já encosta na grama. Ele está tentando ir o mais próximo possível do box, mas andando pela grama, que é para não deixar o óleo todo. Porque o motor, na hora que estourou, lançou total. Você viu a fumaça e fora da prova. Aí Senna outra vez tentando se aproximar de Nannini, fez até um traçado diferente para tentar mergulhar aí, usar potência. Olha só onde os carros passam por fora e por dentro, onde fica a borracha jogada nos pneus. Eles completaram a volta de número 24, vão pela volta de número 25, e aí Nelson Piquet, que fazia outra brilhante corrida na terceira posição, obrigado a abandonar, estourando o motor da sua Benetton. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Brahma Chopp, Nescafé, Rainha System, Enzo e seus revendedores e Doriana. A primeira posição é de Nannini, com Senna em segundo, com Berger em terceiro, com Boutsen em quarto, com Alain Prost na quinta posição e Ricardo Patrese em sexto. Ivan Capelli é o sétimo colocado. Maurício Gugelmin, você sabe, teve todos aqueles problemas, onde estava na 14ª posição. Nannini vai sustentando e sustentando bem a ponta da prova, apesar de toda a pressão ali de Ayrton Senna. E o Berger com isso é que vai se aproximar, é claro, porque as McLaren têm condições de sustentar um ritmo mais forte pela pista de Hockenheim. O Senna não consegue a posição de ultrapassagem ali em relação a Alessandro Nannini, e com isso o Berger vai se aproximar. O Berger estava a 5,7 de Ayrton Senna ao final da volta de número 47. E o Prost faz a ultrapassagem em cima de Thierry Boutsen. Finalmente Prost faz a ultrapassagem em cima de Thierry Boutsen e passa a ser o quarto colocado. Nannini é o primeiro, Senna é o segundo, Berger é o terceiro, Prost, lá vem ele, hein? Já é o quarto colocado. Thierry Boutsen é o quinto. Ricardo Patrese é o sexto, são os 6 primeiros colocados. Passamos da metade da prova. O calor é infernal na Alemanha. Estamos vivendo o auge do verão na Europa. Só que não precisava caprichar tanto assim, né? Aí ultrapassagem do Prost em cima do Thierry Boutsen. Piloto limpo, como sempre, o Thierry não vai fazer uma maldade com ninguém. Ele vinha ali, brigando pela sua posição, sustentando. Não deu, o Prost já passou e já abre. Nannini ainda é o primeiro. Nannini em primeiro, Senna em segundo. Você disse, lá vem o Prost, realmente lá vem o Prost, já está em quarto, mas a diferença é bastante grande. 15,5 em relação ao Berger. E por enquanto na briga só Nannini, Senna e Berger. Eu vejo essa corrida caminhando até para uma dobradinha McLaren. Agora, porque eu acho difícil o Nannini resistir aí, embora ele consiga às vezes até abrir. Você vê, mas sei lá por quanto tempo o Nannini vai conseguir resistir. Os pneus que são os mesmos desde o início, embora sendo do tipo B, o motor que no caso do Piquet já lançou.
o calor de 35 graus de temperatura ambiente. Só? Parece até mais. Aí Nannini e Senna. Também não se sabe até que ponto o Senna um pouco o pé para se afastar um pouco do carro do Alessandro Nannini. Mas a verdade é que a diferença aumentou entre eles. E a vantagem do Senna, que era de 5,7 para o Berger, caiu para 4,8. Da volta de número 24 para a volta de número 25. Agora eles vêm para completar a volta de número 26 e continua abrindo mais Alessandro Nannini. Abre uma vantagem mais cômoda, repare aí. Nannini e Senna. Nannini é o primeiro, Senna é o segundo. 4,8 a vantagem na volta anterior. E agora 4,8. 1,46,5 do Nannini. 1,46,6 de Ayrton Senna. 1,46,6 de Gerhard Berger. Os três primeiros colocados. Você vai vendo o Nannini só agora passa 1,46,9. 15 segundos, ponto 8 atrás do Berger, mas mesmo assim a melhor volta do próximo na prova, 1,46,9. O que comprova que a Ferrari não vem rendendo tão bem. É que o Prost é o Prost e o Prost vai na dele. Nessa altura ele já sabe que não dá para andar com as duas McLaren. Não é nem o caso do Nannini que está ali. Não dá para andar com as duas McLaren. Então ele vai esperar para ver o que acontece. Ele vem na dele desde sexta-feira. Ele percebeu isso desde sexta-feira e inclusive avisou, está correndo para marcar pontos. Eu diria que ele vem na dele desde a primeira prova. Na primeira ele quebrou, não veio. Ele veio do Brasil depois, ele vem chegando na dele. É o estilo dele, um grande piloto, sem nenhuma dúvida. Um piloto que não erra, que faz a sua corrida. Sim, mas tem ido para a briga. E aqui não. Aqui ele avisou que não ia mesmo, não tinha o que fazer, está correndo para marcar pontos. Olha aí a vantagem de Senna para Berger, 4,870, aqueles 4,8 a que eu me referia na volta anterior. Mas já vamos na 27ª volta. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Nescafé, Rainha System, Enso e seus revendedores, Doriana e Brahma Chopp. Aí você vai vendo a Ayrton Senna que completa mais uma volta na segunda posição. 46 de 1 de Nannini, 46 de 4 de Senna, 46 de 7 de Berger. Olha, as McLaren trocaram os pneus, ameaçaram logo depois, trocaram, já tem 10 voltas de pneus novos. E dá até a impressão que já começa a pintar a possibilidade de uma outra troca, porque não conseguem se aproximar do Nannini. O Senna foi agora 3 décimos mais lento que o Nannini, e o Berger ainda foi 3 décimos mais lento do que o Senna, quer dizer, ele foi mais de meio segundo mais lento do que o Nannini nessa volta anterior, sem tráfego, sem nada. E o Prost também não acelera não, 46 de 8, mantém a diferença de 15,8 em relação ao Berger, não está de jeito nenhum, nem passa pela cabeça dele um ataque ao Berger. Gilbert vem andando 48,5. O Patrese é que está aí, 46 de 8, se o Patrese passar o Butsen e conseguir enxergar o Prost, se alguém avisar para ele do box, ó, vai que dá, ou se ele conseguir ver o Prost, ele vai, porque também é o estilo do Patrese. É uma pista que realmente exige muito. Apesar de ser, como o Reginaldo dizia, 62% do tempo de pé no fundo, as freadas são fortes para as 3 chinquenes depois para a entrada do estádio. O calor é terrível. Agora é interessante que nessa corrida não se vê o Alesi, né? Ele está ali na 11ª colocação, atrás do Warwick, da Lotus do Warwick. Realmente não tem feito nada. Você vê o que é essa fase de contratação, de mudança de equipe, o que isso desestrutura um piloto. O próprio Senna já sofreu muito isso, vem sofrendo até atualmente, vinha sofrendo. Ele disse que agora ele está livre disso, que ele colocou na mesa o que ele quer das equipes que fizeram oferta a ele. Agora a decisão é dela. Mas o Alesi, inclusive numa entrevista coletiva, disse que está muito preocupado com isso, que ele quer encerrar esse assunto, que agora é correr com a tiro até o fim do ano. O que ele vai fazer o ano que vem, ele ainda vai pensar. A situação do Alesi é um pouco complicada, porque ele assinou uma carta de compromisso com a Williams, assinou uma carta de compromisso com a Ferrari, e na verdade ele tinha compromisso mesmo com a Tiro. Então o Kenty ao lado dele, numa entrevista até amistosa, dizendo que a única coisa que ele quer é que ele cumpra esse compromisso até o fim, quer dizer, até o compromisso até 91, mas que corra até o fim de 90, e depois existe uma cláusula, existe uma multa
no contrato dele. É só pagar a multa e levar. A Ferrari diz que paga, a Williams diz que paga, agora precisa ver qual delas vai levar, até porque o Senna ainda não decidiu onde fica, se fica na McLaren ou se fica na Williams, e há uma forte tendência a ele aceitar um convite da Williams. Isso ele deixou claro numa entrevista que ele deu pra gente em Silverstone. Ferrari parece descartada porque o Prost deve não ficar, Benetton descartada porque é mais uma informação. Piquet já assinou e dessa vez assinou por 2 anos, e o Nannini também assinou por 1 ano. Quer dizer, para a Senna sobram agora Williams e McLaren, que eram as suas duas preferidas realmente, e parece que no momento a preferência é até pela Williams. Quer dizer, dessa decisão do Senna também vai depender a decisão de Williams ou Ferrari em cima do Alesi, e daí pagar a multa. Perguntaram ao Quentirro se ele poderia negociar o contrato do Alesi, nessa altura, faturar aí 3, 4 milhões em cima disso. Ele disse que em 23 anos de Fórmula 1 ele nunca havia feito isso, não seria agora que ia fazer, não só pagar a multa que está estipulada em contrato e levar o Alesi. Mas ele disse, isso na frente do Alesi, brincando e tudo, que espera ver o Alesi correndo de tiro também em 91, correndo com o motor Honda e dando ao Alesi condição de até de lutar pelo título, é o que espera o Quentirro. Restando aí 16 voltas. Nannini é o primeiro colocado, com Senna em segundo e Berger em terceiro. Nenhuma alteração. Prost continua na 4ª posição, muito longe. Você vê o Nannini aí já na chicane e o Prost só agora que vai cruzando. O Nannini deu uma freada meio que da esquisita. E com isso o Senna se aproximou um pouquinho mais. E Thierry Boutsen, que vinha na 5ª posição, finalmente vai para os boxes para a troca de pneus. Ele que até agora não tinha feito troca de pneus, devia estar com pneu nenhum a essa altura. Era o 6º colocado, o Thierry Boutsen deve abrir essa possibilidade, abre essa possibilidade para Ivan Capelli. Ivan Capelli passa a ocupar a 6ª posição. O Reginaldo falava aí, realmente existe até um sentimento muito forte do Ayrton Senna em relação ao Frank Williams. Eles são amigos, o Frank gostaria de ter o Senna como piloto, sempre quis, o Senna sempre teve a ideia de correr um dia para Frank Williams, mas eu não sei não, eu apostaria minhas fichas na permanência de Ayrton Senna na McLaren, pelo menos por mais um ano. Só com um detalhe, exatamente isso que você falou agora. Se ele ficar, vai ser por 1 ano só, porque no ano seguinte seria Williams ou até a Ferrari, porque aí o próximo já estaria fora. Aí Nannini em primeiro e Senna em segundo. Vai fora da pista Nannini, começa a usar toda a pista, são os pneus já no bagaço total de Alessandro Nannini. Vai arrancando tudo que pode, tentando tudo que dá para se sustentar à frente de Ayrton Senna. Ele já deu uma atravessada na entrada da chicane. Agora já foi levantar um pouco de poeira na entrada do estádio. E agora vem pela reta. Os pneus devem estar no bagaço total de Alessandro Nannini, ele que é o primeiro. Senna que fez a troca de pneus. Vem na 2ª posição, mas também não deve estar campeão do mundo de pneu não. Porque o Nannini largou com o pneu B, o Senna largou com o C, com pneus mais moles. O Senna fez a troca, o Nannini não fez. Aí essa briga que vale pela primeira posição e pode valer pela vitória na prova. O Nannini está arriscando tanto que mesmo nessa volta que ele errou, ele foi mais rápido. 1:46.4 para Nannini, 1:46.7 para Senna, 1:46.6 para Berger, 1:47.0 para Alain Prost, que é o 4º colocado. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Rainha System. Enzo e seus revendedores. Doriana, Brahma Chopp e Nescafé. Você viu como o Nannini literalmente voou por cima da chicane. Usou todas as zebras de entrada e de saída, traçou uma reta, fechou os olhos e foi. Aí está o replay do Nannini na entrada do estádio. Olha lá, saiu a traseira, quero segurar, tá difícil. Bateu o fundo do carro. Já ajuda a sair um pouquinho mais, aí deu uma beliscadinha ali na grama. Na grama e na terra, e jogou essa poeira toda. Aí Nannini, a pressão forte de Ayrton Senna. A briga que vale pela liderança no Grande Prêmio da Alemanha. Nannini sempre em primeiro, Senna em segundo, Berger em terceiro, Prost em quarto. Patrese é o 5º, Capelli é o 6º. São os 6 primeiros colocados. E aí vem eles outra vez pelo estádio. Não consegue tirar a diferença, Ayrton Senna. E os pontos são muito importantes neste campeonato. Que vejam só, o Prost tem 41 pontos e o Senna tem 39. O Senna numa 2ª posição faria 6 pontos indo para 45. O Alain Prost em 4º lugar como está, marcaria 3 pontos indo para 44. Este posicionamento ao final de prova devolveria a liderança do campeonato ao brasileiro Ayrton Senna.
Tudo isso tem que ser pesado, tudo isso tem que ser pensado num campeonato tão complicado como esse. Disputado ponto a ponto, e assim será, sem nenhuma dúvida, até o final do campeonato. Para a McLaren vai ficar mais difícil a próxima prova daqui a 15 dias no circuito do Hungaroring. No circuito, seria pleonasmo, né? Hungaroring quer dizer circuito da Hungria. Mas, vamos lá. Na Hungria, daqui a 15 dias, o tipo de pista é mais para o chassi Ferrari. Lá o motor empurrando não faz tanta diferença assim, o chassi Ferrari melhor que o McLaren. Senna sabe disso. Por isso ele disse lutar pela vitória de todas as formas nessa prova aqui. E daí seria importante uma ultrapassagem em cima do Nannini. Porque 3 pontos a mais, abrir 4 pontos em cima do próximo campeonato depois dessa prova aqui, pode ser muito importante para devolver esses pontos, quem sabe, ao próximo do Grande Prêmio da Hungria, pela circunstância da pista favorecer exatamente a Ferrari em relação à McLaren. Mas a briga está aí. 31 voltas completadas, eles vêm para completar 32 voltas e nós vamos para a parte final dessa prova. Vera Fischer, Carlos Alberto Vicelli, Fernanda Montenegro, Riacho Doce. A nova série brasileira estreia nesta terça. Nannini, Senna, Berger, Prost, Patrese e Capelli, sempre os 6 primeiros colocados. Está aí o Prost. Na dele. Diz que não ia brigar, não quer briga com ninguém. Vai na 4ª posição. E a diferença é sempre a mesma, hein? Está 16 segundos atrás de Berger e está tudo bem para ele. Senna foi que foi, hein? Dá a pinta de que vai para a briga. Abaixou pela primeira vez os 46, a casa de 1,46. Marca 1,45,9, a melhor volta da prova. 1,46,2 para 1,45,9, a melhor volta dele, Senna. Baixando de 1,46. Vai para cima ali do Nannini. Aí você vê o Capelli, que é o 6º colocado. O companheiro de Maurício Gugelmin, que foi 2º no Grande Prêmio da França, que corria em 4º no Grande Prêmio da Inglaterra quando quebrou, e agora vem na 6ª posição do Grande Prêmio da Alemanha. Nannini voou de novo. O Senna vai junto, mais próximo realmente. Vai botando pressão em cima de Alessandro. Vai avisando o Nannini, qualquer besteira eu tô aqui. E vem ultrapassagem aí. Tem Onix ali na frente. Aulete e o Piquet. Por isso que o Reginaldo dizia, ó, tem que tentar parar o mais perto possível, esse autódromo tem que andar. Ele está andando desde aquela hora que ele quebrou, há mais de 15 voltas atrás. Ainda não chegou nos boxes. Aulete ali à frente, Nannini e Senna. Usando toda a pista. Mergulhou Nannini arriscando. Senna vai junto. Nunca esteve tão próximo dentro do estádio, o que talvez possa permitir uma aceleração maior na reta dos boxes, para tentar pegar o vácuo, mas a reta não é tão longa assim. Nannini e Senna, não há possibilidade, ele tem que contornar a curva ainda atrás de Alessandro Nannini, mas vai muito próximo. Vejam como usou menos pista ainda Ayrton Senna. Eles completaram a volta de número 33. 1,46,7 de Nannini, 1,46,0 de Ayrton Senna. Não há mais diferença entre eles. É absolutamente no visual. Vai ficar por conta do apetite do Ayrton Senna ali na 2ª posição. Nannini usa a zebra. Senna cola ali atrás para ter a chance de tentar ganhar a ponta. Chega muito próximo. É o momento de maior emoção do Grande Prêmio. Lá vai para a ultrapassagem. Foi para cima. O Nannini usa a linha de dentro. Não abre a possibilidade. É muito difícil na chicane. Teria que sair na saída. Saindo mais equilibrado, acelerando mais. E usando a curva agora em 6ª marcha. Para tentar a ultrapassagem. Ciscou de um lado para o outro. Pegou o vácuo. Nannini mexe para lá, mexe para cá. Lá vai o Senna para passar. Lá vai Senna, ele, Nannini brigando. Posta na frente e faz a ultrapassagem. Ayrton Senna. Foi para cima com tudo, esperou o momento certo. Eu dizia, não era na freada da chicane, era na saída da chicane, para sair mais equilibrado, para quando despejasse 4ª, 5ª e 6ª usasse a potência. Não, eu tenho até essa impressão de um gesto de alívio dele ali, não foi não, ele tirou a sobreviseira. Ficou tanto tempo atrás do Alessandro Nannini que deve ter ficado cheio de borracha, cheio de óleo, e não dava nem para pensar em tirar a viseira. Vem para completar a 34ª volta na 1ª posição, Ayrton Senna. Ele fez a passagem de forma precisa, como um mestre em cima do Nannini.
Risca pela reta já em primeiro Senna. Completa 34 voltas, Senna é o primeiro, Nannini é o segundo, Berger é o terceiro, os 3 primeiros já completaram. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Enso e seus revendedores. Doriana, Brahma Chopp, Nescafé e Rainha System. Ele passou e passou no ponto certo, no ponto exato. Você está vendo o replay, como demora inclusive para tomar a frente do Nannini, que a curva seria para o lado esquerdo agora. Tem que fazer a tomada, senão não faria a chicane. Exatamente a chicane é onde o Senna escorregou e saiu da pista no treino de sábado. Agora, é nesse ponto onde a McLaren alcança a maior velocidade em relação a todos os outros carros. 315, o Galvão ainda disse 315 em ritmo de corrida. Agora, existe uma informação sigilosa que só é dada para as equipes e que a imprensa não tem acesso, que é a velocidade máxima, que não é medida, é medida só para eles, porque ela é medida em 2 outros pontos, que é citado aqui, ó, 322, que é numa das intermediárias, e 262 na outra. Agora, há um ponto em que ela alcança, a McLaren alcançou em treino 345 km por hora, e foi exatamente no final daquele trecho de reta onde o Senna foi para cima, deu toda a potência para ultrapassar o Nannini. Na corrida eu dizia 315. Na volta do Senna que ele fez, no dia do segundo treino, quando ele não queria bater o tempo do primeiro da sexta, não, porque já tinha pole position, ele fez 322. Essa velocidade foi ainda maior na sexta-feira, quando ele fez essa volta na casa de 1 minuto e 40 segundos. Posição 1, faltando 10 voltas, Nannini, que é o segundo, são as informações dadas pelo box da McLaren, ali para Ayrton Senna, quando ele completa 35 voltas e entra pelas 10 voltas finais do Grande Prêmio da Alemanha. O Nannini em segundo, com Berger em terceiro, com Prost na quarta posição. São 10 voltas para você torcer aí no Brasil. Você tem 3 pilotos para torcer aí no Brasil nessa altura. Você tem que torcer pela liderança do Senna, tem que torcer para Benetton do Nannini aí na segunda posição, tem que torcer Berger na terceira posição, porque tudo isso seria importante para que o Senna fosse o primeiro e o Prost o quarto colocado, para que fosse 6 pontos a diferença nesta prova, para que o Senna possa não só recuperar a liderança do campeonato, mas passar 4 pontos da frente de Alain Prost. E num campeonato brigado como esse, isso é muito importante, eu repito. Nós vamos a menos de 10 voltas no final com Ayrton Senna na ponta. Mistério, encanto e sedução. Riacho Doce, a nova série brasileira, estreia nesta terça. Aí você vai vendo Ayrton Senna. Ele checa tudo que pode, procurou no retrovisor de um lado e do outro para ver o Nannini, achou na reta, olhou também ali, sem nenhuma dúvida, pro instrumental, para checar tudo, temperatura de óleo, temperatura de motor, tudo que ele tem direito ali. E lá vai ele, na McLaren de número 27, na nona etapa. Senna em primeiro, com Nannini em segundo, com Berger em terceiro, com Prost em quarto, com Patrese em quinto, com Capelli em sexto, são sempre os 6 primeiros colocados. A sétima posição é de Thierry Boutsen, que parou para fazer a troca de pneus quando estava em sexto. O oitavo é Eric Bernard, que nem sempre conseguiu beliscar alguma coisinha aí com a sua La Russe Lamborghini, assim como o Suzuki. O Suzuki hoje ficou mais para trás. Os motores Lamborghini, né? O Warwick, que o Reginaldo dizia, com a Lotus também andando na frente do Alesi. A novidade para o ano que vem em relação ao Lamborghini é que a Lotus, que perdeu o patrocínio da Câmara, vai perder a condição de ter esse motor Lamborghini. Quer dizer, vai ficar sem a única vantagem que ela tem agora, se bem que em algumas pistas apenas, que é o motor Lamborghini. O Suzuki, que realmente vem fazendo um grande campeonato usando esse motor Lamborghini da equipe Lola, é praticamente um piloto já contratado pela Arrows, que vai correr de Porsche e que vai manter o patrocínio da Footwork, que é uma empresa japonesa. Por isso ela vai manter o Suzuki na equipe. O Suzuki que vem muito bem, hein? O Suzuki atualmente tem feito muito mais do que o Nakajima. Aí você vai vendo o desenho da pista e Senna, Nannini, Berger, Prost e Patrese, que são os 5 primeiros, o posicionamento de cada um deles. O Senna que vem ali. Bolinha amarela à frente, com a bolinha verde do carro do Nannini atrás. Bolinha mais clara, bolinha branca lá ao fundo do Berger. O Senna ganhando o estádio neste ponto. Nakajima está ali na frente do Senna. Fez a ultrapassagem, era o Alesi. Ele
fez mal. Fez a ultrapassagem aí, com o Christian Alesi. Vem para completar mais uma volta, vem para completar a volta de número 37. E aí nós vamos para as 8 voltas finais desse grande prêmio da Alemanha. Vai dando Senna na cabeça, Senna na frente. Olha, eu falei em dobradinha, hein? É só o Berger ter um pouquinho de gás para apertar. Porque ele tem chance de ultrapassar o Nannini e realmente fazer essa dobradinha. Aí o Eric Bernard que vai parando ali, viseira aberta, pegando um pouco de ar. O calor é infernal na Alemanha. Circuito de Hockenheim, perto de Frankfurt, perto de Heidelberg, no centro da Alemanha. Aí Ayrton Senna na ponta. Daqui a Fórmula 1 se desloca para o leste. Deixa a Alemanha, atravessa a Áustria e ganha a Hungria. Então daqui a 15 dias se reunir na cidade de Budapeste. Um circuito travado, enjoado e encardido na Hungria. Aí o Derek Warwick, com a sua Lotus Lamborghini, o Reginaldo falava aí que deve perder um motor Lamborghini, que perde patrocínio, que perde tudo, e é lamentável. Porque é a Lotus. É a Lotus de Colin Chapman, a Lotus de Emerson Fittipaldi, a Lotus das primeiras vitórias de Ayrton Senna. Eu até esqueci a passagem do Piquet pela Lotus, que não foi assim de tanta felicidade, mas a Lotus de Ronnie Peterson, e a Lotus de Jim Clark, a Lotus de títulos, de vitórias, a Lotus de Colin Chapman, do mago da Fórmula 1. É um pecado que isso tenha acontecido. Morrendo Colin Chapman, que ela tenha ficado nas mãos de gente tão incompetente, porque pura incompetência. Chefiado pelo Peter Walsh já não está mais nem aí, mas a incompetência do Peter Walsh espalhava para os outros. E a gente pôde sentir isso bem, porque foram anos de convivência próxima ali, dos anos de Ayrton Senna, depois de Nelson Piquet na Lotus, essa história recente da Lotus. Eu fico torcendo, Reginaldo, sinceramente, para que alguém compre a Lotus, para que possa surgir um grupo financeiro importante aí, alguém com interesse esportivo, como o Mansur já fez com a McLaren, um grupo do grupo TAG, um grupo importante, e comprou a McLaren. Aí Senna deve passar ali pela direita, olha aí. Puxou para a direita para fazer ultrapassagem em cima do Warwick. Que surja aí um grupo para comprá-lo, para que esse nome possa permanecer, para que essa legenda, vamos dizer assim, do automobilismo possa permanecer na atividade e com algum brilho, com algum valor, porque do jeito que vai, no fim da próxima é lamentável. Tem essa possibilidade da General Motors, sempre se comenta, mas agora a GM entrando com um motor Ilmor em cima da equipe March, não sei se vai ter tanto interesse em entrar na Fórmula 1 e construção de um carro, como se falou tanto numa época que seria com a Lotus. Vamos pela volta de número 39, do total de 45. Ayrton Senna segue firme na ponta. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Doriana, Brahma Chopp, Nescafé, Rainha System e Enso e seus revendedores. O Senna está ali no mar de carros de retardatários, fez a ultrapassagem em cima do Warwick e tem outra vez o Felipe entre a terceira volta em cima do Alliot. Vai fazendo a ultrapassagem em cima do Alesi, tentando se aproximar do Alessandro Nannini, que faz uma belíssima corrida, diga-se de passagem, com os pneus com os quais largou. Ele conseguiu sustentar tantas voltas à frente de Ayrton Senna, 15 voltas, cedeu a posição para Senna, mas vai sustentando aí a segunda posição. Senna completa mais uma volta. Olha, aí vem o Nannini para completar. Senna completou a 39ª volta. O Berger vem chegando, viu, Galvão? De 5,38 ele diminuiu a diferença para 4,35. Foram 4 décimos aí nessa volta. Esse segundo que Reginaldo se refere nas duas últimas voltas. Agora o Nannini virou 46,9 contra 46,5 do Berger. Praticamente meio segundo. E está ali o Senna enroscado para fazer a ultrapassagem. Ele tem mais de 5 segundos de vantagem em relação a Nannini. Então tem que ter paciência também para fazer essa ultrapassagem. Assim como teve para armar a ultrapassagem em cima do Nannini para ganhar a primeira posição. Você viu ele para fazer a ultrapassagem, para já chegar na chicane na frente. Que é o Alliot que está ali, o Alliot pode se esperar sempre tudo dele. Há 2 anos atrás o Senna, para ganhar a corrida aqui na Alemanha, teve que jogar o Alliot no mato. O Alliot não saía da frente, ele teve que disputar uma freada na chuva com o Alliot, e o Alliot está batendo até agora. Aí Senna na primeira posição na 40ª volta.
Um duelo entre o poder e a paixão. Riacho Doce, a nova série brasileira, estreia nesta terça. Você vai vivendo as emoções do Grande Prêmio da Alemanha, Fórmula 1. Foram 3 vitórias de Alain Prost nas últimas 3 corridas. No México, na França e na Inglaterra. Prost está na 4ª posição, aí você vê o Warwick. Tem o carro exatamente do Alliot ali à sua frente. O Nannini já fez a ultrapassagem em cima dele, tem o carro do Nannini que pinta, o Alliot está na frente do carro do Nannini. E aí Ayrton Senna, o Alliot está aí, atrás do carro de Senna. Senna completa mais uma volta. Completa a volta de número 40, restando 5 voltas para o final. Sempre na casa de 1,46. 1,46,7 para Ayrton Senna, 1,47,6 para Nannini, 1,47,4 para Gerhard Berger. A diferença de Nannini para Berger ainda acima dos 4 segundos. E restando 5 voltas, o Berger vai ter que arriscar muito para tentar uma aproximação em cima do Nannini. Porque ele tirou o segundo, depois tirou 4 décimos de segundo, depois tirou apenas 2 décimos de segundo. Então ele teria que tirar 1,5 segundo por volta. Tá difícil. O que também não é ruim para Ayrton Senna, porque o Berger é o 3º colocado no campeonato. Senna tem 39, Berger tem 25 pontos, são 14 pontos a diferença entre eles. O Prost é que tem 41 contra os 39 de Ayrton Senna, mas se terminasse agora, Senna passaria a ter 48 pontos contra 44 pontos de Alain Prost, para recuperar a ponta do campeonato que foi sempre sua. Desde a primeira prova, quando ele ganhou no Grande Prêmio de Phoenix. Senna venceu a primeira em Phoenix, Prost venceu a segunda no Brasil. Depois Patrese venceu a terceira em San Marino. Depois Senna venceu as 2 seguintes. Venceu em Mônaco e venceu no Canadá. E aí depois só deu Prost. Vencendo no México, vencendo na França e vencendo na Inglaterra. E agora estamos na Alemanha. Daqui a 15 dias tem Hungria, depois tem Bélgica, depois tem Itália, depois tem Portugal, depois tem Espanha, depois tem Japão, depois tem Austrália. Apenas passamos a metade da temporada que promete ainda muitas emoções para você curtir na Globo. Olha o Prost passando ali, passando por um Alesi que vai se arrastando na pista. Estava na 9ª posição, mas perdendo posições. Vai sendo outra vez. Você vai acompanhando. Ele completou a volta de número 41. Vai pela volta de número 42, restando 4 voltas para o final. Cada volta tem 6.797 metros, próximo aos 7 quilômetros de cada volta. Em 7 quilômetros com 4 voltas seriam 28 quilômetros. Vamos tirar um pouquinho, tirar mais do que ele andou aí. Vamos arredondar para você. São 25 quilômetros para você torcer daqui para o final. Aí Senna vai para a primeira da chicane, cruzou na boa, equilibra o carro. O problema é não abusar na entrada da chicane, não dá muito forte na zebra para não sair desequilibrado, para não acontecer o que aconteceu com o Mansell, que entrou com tanta sede ali na chicane, saiu completamente desequilibrado. Aí Senna aproveitando para checar tudo, para ver se está tudo em ordem. Ele vem para completar 42 voltas e quando completar 42 voltas nós teremos 3 voltas para o final do Grande Prêmio da Alemanha. Beirando a casa dos 7 segundos, a vantagem de Senna para Nannini, que é o 2º colocado. 4 segundos a vantagem de Nannini para Berger, que é o 3º colocado. Berger tentando tirar. Então Nannini tem que arriscar para fazer essa ultrapassagem em cima de Alliot. Aí o Berger tentando se aproximar para brigar por essa 2ª posição. Para tentar dar uma dobradinha para a McLaren. Senna já vai deixando o estádio, já vai ganhando o curvão da reta. Aí você vai vendo o Berger. Eu vou dizendo que o Senna está aí, ó. Ganhando a reta para completar mais uma volta. Posição 1, restando 3, 6 e 9 de vantagem para Nannini, que é o 2º, e a placa da McLaren para Senna. Ele completa, sai da reta, restando 3 voltas para o final. É a 9ª etapa do Mundial de Fórmula 1. Senna está aí a recuperar a ponta do campeonato. Vale a sua torcida do Brasil. Olha como está soltando aí a carenagem. Função da parte da frente, com aquela que cobre o motor ali atrás, no carro do Leto, da Onix Sport do Leto. Olha, aquela vantagem da placa que deram para o Senna de 6.9 já é 7.5. E o Nannini permanece os 4 segundos cravadinhos ali na frente do Berger. Quer dizer, só se o Nannini tiver problema.
No braço o Berger não tira mais. Vai ter que se contentar com a terceira posição e seria realmente um prêmio para a Benetton essa segunda posição no Grande Prêmio da Alemanha. Podia ser até do Piquet, ele estourou o motor. Mas por quê? Um motor 8 cilindros, nesse circuito onde o motor é tão importante, onde a força do motor para empurrar é tão importante, comprova realmente que os carros de Piquet e de Nannini estão com um chassi excepcional. O que é sempre um bom início para a próxima temporada. Eles vêm com o motor mais forte para a próxima temporada. E o Piquet já confirmou a sua participação na Benetton para a próxima temporada. Você viu passando ali o Nannini, que é o segundo, e o Berger, que se aproxima aí do Alliot para tentar a ultrapassagem. O Senna vem para completar 43 voltas. Vai para completar 43 voltas. Vamos para as duas voltas finais. Ele está exatamente atrás do Ivan Capelli. Aí Capelli. E aí o Senna, completando 43 voltas, completa 43, restando duas voltas para você acompanhar. Pouco menos de 14 quilômetros. Lá vai Senna para cima do Capelli. Aí o Prost, que é o quarto colocado. Ainda nem se aproxima para completar a volta de número 43. Ficou bem para trás, realmente o Prost, como prometeu, dentro da dica de corrida, ele não iria brigar. Senna já ultrapassou o Capelli. Você viu a vibração ali no aerofólio? Naquelas aletas laterais, e fumou o motor do Capelli. No finalzinho da corrida, deu uma fumaçada violenta o motor do Capelli. Quando freia, quando chega dos 300 ali para frear, treme todo aquele aerofólio ali atrás. A pressão que o carro recebe. Uma volta e meia para o final, para que Senna possa fazer as passes com a vitória. Depois de 3 vitórias com de Alain Prost. Aí vem Ayrton Senna, se aproximando para completar a volta de número 44. Ele tem 8 segundos de vantagem para Nannini, que é o segundo colocado. Nannini tem 3 e 7 de vantagem para Berger, que é o terceiro. Berger vai tentar tirar tudo no desespero. E o Nannini para sustentar esta segunda posição. O Prost é o quarto. O Patrese é que veio tirando do Prost, hein? Está 5 segundos atrás do Prost. Também não dá mais para ele chegar. Tem pouco mais de uma volta. Daqui a pouco a Ayrton Senna vai completar a volta de número 44. Ele está no estádio, no meio do estádio. Aí você vê o Berger enrolado para passar. Olha, ele está decidido sem jeito. Não, o Alliot é parecido com o Está dizendo, o Alliot tinha que estar com o martelo no capacete dele. E quem ele quer mais nessa corrida? Está vendo que passou o segundo, está passando o terceiro, estão enroscados, estão brigando, ele está ali fechando a porta em cima do Berger. Ele é sempre assim, é o piloto o retardatário mais difícil de ultrapassar. Agora, olha a curiosidade, na última volta, o Senna será a 5ª vitória consecutiva de um piloto brasileiro nessa pista. Piquet 86, 87, Senna 88, 89, 90. E 5ª vitória de um motor Honda. E aí vem Senna na última volta, se aproximando para passes com a vitória. Eu já estava até com saudade de gritar Brasil na frente, de ouvir a musiquinha, de ver um brasileiro receber a bandeirada de chegada. Aí vem Senna, depois de 3 vitórias consecutivas de Alain Prost. Ele vem pela metade da última volta. Ayrton Senna do Brasil, depois de batalha, depois de ter conquistado a pole position, depois de pontear até parar para trocar pneus, depois de uma luta encardida com Alessandro Nannini. Aí vem ele, para tentar a sua 24ª vitória. Uma marca importante na história da Fórmula 1, 24 vitórias. Aí vem Ayrton Senna. Com essa vitória ele empata com o Fangio, fica com 24 vitórias na Fórmula 1. Aí vem Senna, são poucos metros para o final. Aí vem ele para recuperar a ponta do campeonato, para chegar aos 48 pontos, para deixar Prost com apenas 44. Aí vem Senna, Ayrton Senna do Brasil. Bandeiras brasileiras já são agitadas em mais uma vitória brasileira no Grande Prêmio da Alemanha. Luta consecutiva, foram 2 que é de Senna. Aí vem ele para a vitória, faz as passes com a vitória, comemora Ron Dennis, ergue o braço, Ayrton Senna do Brasil. Ayrton Senna do Brasil vence de novo. A 4ª vitória na temporada, se iguala em número de vitórias a Alain Prost.
A 24ª vitória em sua carreira se iguala ao lendário Juan Manuel Fangio. Ayrton Senna do Brasil volta à ponta do campeonato. 48 pontos contra 44 de Prost. Ayrton Senna quebra a série de vitórias consecutivas do francês Alain Prost, ficando para ser apenas o 4º colocado. Ayrton Senna marca a pole position, lidera por 90% do tempo. Briga muito com o Nannini numa corrida precisa, perfeita, com técnica, com tranquilidade, mas com arrojo quando necessário. Recebe a bandeirada. Está vencendo na Fórmula 1 o Brasil à frente. Ayrton Senna do Brasil em primeiro. Em segundo, Nannini. Em terceiro, Berger. Em quinto, Ricardo Patrese. Para a sexta posição de Thierry Boutsen. A festa brasileira outra vez da Fórmula 1. Depois de 3 corridas, todo mundo já estava com saudade. Era hora de acabar essa conversa do Prost. Aí Senna, ele Berger, McLaren em primeiro, McLaren em terceiro. Abre o sorriso, volta a ter uma expressão de felicidade o brasileiro Ayrton Senna. 24ª vitória nesta impressionante carreira do campeão mundial de 1988. Senna em primeiro, Nannini em segundo e Berger em terceiro. Aí Senna recebe os aplausos e agradece o torcedor brasileiro que vem para o outro lado do mundo. São tantas e tantas bandeiras brasileiras agitadas no circuito da Alemanha. Também depois, aquela agonia no Campeonato Mundial de Futebol, emendou uma vitória atrás da outra do Prost. Estava na hora. Daqui a pouco voltamos com a festa do pódio. Rede Globo na Fórmula 1. Bem, amigos da Rede Globo, estamos voltando depois de todas as emoções dessas 45 voltas do Grande Prêmio da Alemanha, os 300 quilômetros, 865 metros, para ter a alegria de ver aí Ayrton Senna na ponta do campeonato com 48 pontos, Prost com 44, Berger com 29, Boutsen e Piquet com 18, depois Alesi, Nannini e mais Nigel Mansell, os 3 com 13 pontos. Tá errado, errou aí a televisão da Alemanha, porque esqueceu do Patrese. O Patrese é gente. O Patrese tinha 10, marcou mais alguma coisa aí. Ah não, marcou 12, tá certo, foi para 12 pontos. Então eles estão perdoados. O Patrese está logo aí abaixo do Alesi, do Nannini e do Mansell. Ayrton Senna, o líder, 48 contra Prost, 44. É a história que se repete. A história de 88, quando os dois brigaram ponto a ponto e Senna foi campeão do mundo. Que se repetiu em 89, quando os dois brigaram ponto a ponto e Prost foi campeão do mundo. E agora, só que em equipes diferentes, os dois voltam a brigar ponto a ponto. E nós esperamos que a alternância prevaleça, né? Senna foi campeão em 88, o Prost foi em 89, seria a vez de Ayrton Senna novamente em 1990. A verdade é que Senna faz as pazes com a vitória, ganha de forma precisa e perfeita o Grande Prêmio da Alemanha. Nannini em segundo e Berger na terceira posição, apenas a 4ª posição para Alain Prost. Aí Ayrton Senna, que vai chegando para o pódio para fazer a sua festa, Reginaldo Leme, depois de mais uma grande corrida e mais uma grande vitória. Agora se igualando a Juan Manuel Fangio em número de vitórias na Fórmula 1, são 24 vitórias. 24 vitórias na carreira, 24 de Fangio e se igualando a Prost em 4 vitórias na temporada. Em 9 corridas, cada um deles ganhou 4, quer dizer, 8 corridas estiveram na mão deles. Então, por aí se vê que realmente a luta pelo título vai continuar, não vai ter mão de ninguém aí no meio, vai ser entre os dois. O Prost esperando que nas próximas a superioridade da McLaren, e principalmente do motor Honda, não seja como aqui em Hockenheim. E o que se viu hoje, por exemplo, foi uma corrida que ela foi salva até em termos de emoção, foi salva pela presença do Nannini ali entre o Senna e o Berger. O Senna acabou tendo dificuldade para passar o Nannini, porque o carro, depois da parada no box, o carro McLaren não voltou bem, então ele teve dificuldade e isso até trouxe emoção a uma corrida que poderia ter sido monótona, mas não foi. O Prost, sabendo que só está a mesma Honda, em 5 vitórias em 5 anos, ficou na sua, ele queria pontos e fez 3, talvez quisesse mais, apostou na quebra de alguns outros motores aí, mas não quebrou. Faz a liderança com isso, mas fica na briga. O Piquet parece que teve sede demais. O carro balançou numa curva de baixa, depois saiu direto na chicane, e o Gugelmin, mais uma vez, não termina, mas vinha andando em 16º, ele que não chegou a não fazer um dia de treino, com problemas, de novo problemas na equipe,
mas aí acabou pelo menos correndo em 16º. Aí o hino nacional brasileiro. Aí a alegria de Ayrton Senna, o hino nacional do Brasil que volta a ser executado. E Ayrton Senna através do alto do pódio na Fórmula 1. Pela 4ª vez nesta temporada, 24ª vez essa sua fantástica carreira. Um vencedor sem dúvida alguma. E agora o hino nacional da Inglaterra pela equipe McLaren. Imagem compenetrada de Senna, ele que reassume a luta, a briga pelo campeonato, a liderança, 48 pontos contra 44 pontos de Alain Prost. Recebe pela 3ª vez consecutiva no circuito de Hockenheim, no Grande Prêmio da Alemanha, o troféu de vencedor, também o da pole position, mais uma em sua carreira. Ayrton Senna volta a abrir o seu sorriso no alto do pódio, com Alessandro Nannini na 2ª posição, com Gerhard Berger também da McLaren em 3º. Vai para a festa da champanhe Senna. A próxima corrida na Hungria. Essa favorece realmente a Ferrari. Mas depois vem Spa-Francorchamps, que por força de motor volta a favorecer a McLaren. Depois vem Itália, pode ser da McLaren. Depois vem Portugal, aí é favorável a Ferrari. A coisa está dividida, o campeonato promete uma barbaridade e emoções não vão faltar. E você fica com essa imagem bonita, com a alegria maior do brasileiro para fazer a festa. Ayrton Senna comemorando lá em cima, no alto do pódio. O Brasil vence mais uma com Ayrton Senna. Ron Dennis, a imagem da alegria. Até daqui a 15 dias, hein? Vai valer muito seu entusiasmo e o seu otimismo. Circuito da Hungria, daqui a 15 dias. Vamos torcer por mais uma vitória de Senna nesta sua luta por mais um título mundial nesta temporada de 90. É isso, Senna. Força, vontade, que elas aparecem. Voltando a fazer as pazes com a vitória. Ayrton Senna do Brasil. Rede Globo na Fórmula 1.